Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. Que coisa boa ver essa igreja cheia dos filhos de Deus. Seja muito bem-vindo, amém? Receba tudo que Deus preparou para a sua vida. Saia daqui bem diferente do que você entrou. Amém? Você já começou a receber desses louvores? Desse grupo maravilhoso? Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre oração de petição. Quem já ouviu falar sobre oração de petição? Hoje não é culto de oração, mas Deus mandou falar sobre oração de petição. Então você vai receber. Amém? Aleluia. Nós vamos ter um tempo maravilhoso. Amém, queridos? E eu quero falar sobre a oração de petição versus oração de feitiçaria. Quem já ouviu falar sobre oração de feitiçaria? Tenha calma, que a gente não vai fazer oração de feitiçaria, não existe feiticeiro aqui. Amém? É só para você entender a diferença e para que a gente saia daqui bem estabelecido na palavra de Deus, que é poderosa. Você recebe? E o que é oração? Oração é um estabelecimento de um diálogo entre o homem e Deus, fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com Ele. Qual o propósito? Me pergunto, qual o propósito? Aprofundar a nossa comunhão com Deus. É o primeiro propósito. Vai lá para Jeremias. Eu vou abrir a Bíblia no celular mesmo. Guardar aí a luz, por favor. Que a gente tem muito a ler e no celular é mais rápido, amém? Tá tudo bem para você? Eu abri minha Bíblia no celular. Vamos lá para Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Diga grandes e firmes, que não sabes. Amém? Então essa é a vontade do Pai. O nosso primeiro propósito de orar é estabelecermos uma comunhão com Ele. E na oração Ele vai nos anunciar coisas grandes e firmes. Diga firmes. Queridos, eu não sei o relatório da sua vida. Eu não sei a sua trajetória de vida. Eu sei a minha. Amém? A não ser que você me conte, eu vou ficar sabendo. Não é assim? Mas, queridos, a minha trajetória de vida, quando eu não tinha Jesus ainda, mesmo assim, eu não rezava, eu orava e não sabia. Eu achava muito cansativo aquela reza, aquela coisa toda. Se você é católico, não se ofenda, eu só estou contando o meu testemunho, amém? Então, eu tinha essa prática. Eu era bem envolvida na igreja, eu era da igreja carismática. Quem já ouviu falar da igreja carismática? E para mim, tinha algo muito vazio na minha vida de oração. Então, para mim, era algo muito vazio, somente rezar aquelas coisas que eu não lembro mais. Amém? Então, rezava o Pai Nosso, só lembro que tinha um Pai Nosso. E todas as outras coisas que ali eram ensinadas. E eu dizia, meu Deus, que coisa cansativa, eu não vejo resultado, eu vou conversar com Deus. E eu sabia, né, que Deus estava me ouvindo. Por quê? Porque Ele me respondia. Deus já se apresentava, Deus e Pai, para a minha vida ali. E foi naquele tempo, foi ali que meus olhos foram iluminados, que eu precisava ter um relacionamento com esse Deus. E graças a Deus por uma amiga minha, Débora, ela está hoje na sede, Débora do Include. É Include? É, né? E a gente se conheceu quando a gente tinha 13 anos de idade, na escola. E ela era crente e eu não era crente, mas ela acho que vocês já ouviram esse testemunho, né? Eu vou falar bem brevemente. E ela orava pela minha vida. Ela dizia, Dani, tu vai casar com o homem de Deus. Eu disse, mulher, eu gosto de forró, eu gosto de festa. Mulher, não vai dar certo. Como eu vou casar com o homem de Deus? Ela disse, deixa Deus fazer a obra na tua vida. E ela perseverou na minha vida. Olha eu aqui, casada com um homem de Deus falando para você. Dê um glória. Amém, queridos. Então, não desiste das pessoas. As pessoas dão trabalho mesmo. Diga, pessoas dão trabalho. Mas elas são uns amorzinhos. E elas não sabem. Amém? Elas são uns amorzinhos. Elas não sabem que são um amorzinho. Então, filho dá trabalho, pessoas dá trabalho. Mas a gente não pode desistir. A gente que tem filho, quando o filho dá trabalho, que ele faz o número 2, a gente não joga ele no lixo porque ele fez o número 2. A gente dá um banho,
né? A gente coloca um perfume e ele fica novinho em folha. Assim são as pessoas, queridos. Elas às vezes chegam na nossa vida de forma bem diferente. Mas vale a mim e a você o que é que nós vamos fazer com essas pessoas. E a palavra lava qualquer pessoa. Amém? A palavra transforma qualquer pessoa, a não ser quem não queira. Aí é outra coisa. E aí os anos se passaram, vou resumir o testemunho, os anos se passaram. E essa irmã nunca desistiu da minha vida. E um determinado dia eu disse, Débora, vamos ali em uma conferência de mulheres. Ela era de outra igreja, de outra denominação. Ela disse, mas e pode? Eu disse, claro, mulher, que pode, tu vai comigo, tu vai receber. E quando a gente foi, Deus falou com ela, e ali ela recebeu. E graças a Deus hoje, ela e o esposo estão no Verbo da Vida, fizeram rema, escola de ministros, estão frutificando. E eu fico muito feliz que a gente é bem amiga à distância, ela lá e eu cá, mas a gente é amiga. Amém? Cada um no seu canto, no seu quadrado, fazendo a obra, frutificando, mas está tudo bem. E queridos, e eu sei o quanto Débora ela clamava pela minha vida. Eu sei o quanto Débora ela orava pela minha família. Então não desista de ninguém que se desviou. Eu tenho uma irmã que está desviada, afastada do caminho do Senhor. Nem consegue mais retornar, mas eu creio no milagre do Senhor ainda. Amém? Às vezes quando eu falo com ela, eu digo, está lembrada que Jesus está voltando? Tu lembra, vê essa irmãzinha, que Jesus está voltando. Mas, queridos, a oração é esse aprofundamento dessa comunhão com o nosso Pai. E na oração Ele vai nos revelar tantas coisas. É tão importante para a gente. É tão importante para a nossa vida. É um combustível. Assim como a gente todo dia tem que comer feijão. Não é assim? Eu não sei você, mas eu gosto muito de feijão. Então, às vezes eu como macarronada, lasanha e outra coisa, mas eu sinto falta de feijão. Porque eu gosto de feijão. Então, às vezes, a gente vai ouvir a mesma coisa. Eu já ouvi isso, já sei disso. Querido, se esvazie nesta noite, em nome de Jesus. Para receber, a parte de Deus, o que Ele tem para a sua vida. Eu posso te garantir que Ele vai acrescentar uma coisinha a mais hoje. Amém? Mas eu já sei orar, eu sou o reteté de Jeová. Tem um pastor amigo da gente que ele mandou uma mensagem e fala, cadê você, Chiricantas? E manda as palavras bem engraçadas, eu me acabo de rir. E não importa, queridos, quanto nós já entendemos de Deus. Se nós nascemos um lar evangélico, se nós oramos todos os dias, 12 horas, 24 horas por dia, que ninguém vai orar 24 horas por dia, mas o quanto nós oramos, Deus tem algo a acrescentar na nossa vida hoje. Amém? Amém? Dê um aleluia aí. Então, queridos, oração é uma comunicação. É fazer saber, tornar comum aquilo que você quer falar para o seu Deus. Amém? Ele precisa ouvir a sua voz. É algo de costume, uma rotina sua que você precisa ter todo dia, o seu momento de oração com o Senhor. Amém? Vamos lá para Efésios 6:18. Efésios 6:18 diz assim, orando em todo tempo, diga em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Esse Espírito é um Espírito, o E maiúsculo, é um Espírito Santo mesmo, amém? E vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, diga por todos os santos. E aquele que me faz raiva, orai e vigiai, também por ele. Amém, queridos? Esses é que precisam mesmo de nossas orações. E qual é a oração que eu vou orar? Eu vou orar para Deus tirar as coisas dele, Deus castigar ele, é isso? Isso seria uma oração de feitiçaria. Amém? É orar contra alguém. É orar contra alguma coisa. Essa é a oração de feitiçaria. Relaxou? Relaxou? Estava todo mundo com medo de eu falar em alguma coisa de feitiçaria? Amém, queridos? Então, a oração de petição é uma oração da fé. É uma oração que está no coração de Deus. É uma oração que nós, para resumir para você, eu vou ler, mas eu vou resumir para você. É uma oração que nós temos convicção da vontade de Deus. Então, quando eu digo, se Deus quiser, eu tenho dúvida. Mas se eu tenho convicção daquilo que Deus tem para a minha vida, essa é a oração da fé ou a oração de petição.
Então eu posso orar com toda intrepidez. Eu posso orar com ousadia, porque eu tenho a convicção da vontade de Deus. Quem tem convicção da vontade de Deus na sua vida? Amém? E uma das vontades de Deus é que você esteja sempre bem. Diga bem. E seja bem sucedido. Amém? Tudo que você fizer. Lá em 1 João, vamos para lá. 1 João. Lá no finalzinho da Bíblia, se você está com a Bíblia de papel. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele. Diga nele. Jesus e o meu Pai. Amém? Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos também que alcancemos as petições que lhe fazemos. Queridos, às vezes, vou dar uma pausa, às vezes, a gente está orando, repetindo a oração, pedindo a mesma coisa, e Deus não já ouviu. Quem aqui sabe que Deus é onisciente? Que Deus não tem amnésia. Quem sabe que Deus não tem amnésia? Amém? Então a gente ora uma coisa, aí aquela coisa não acontece, aí a gente vai pedir de novo, é porque eu não pedi direito, deixa eu pedir de novo. Não, queridos, Deus já ouviu. E se não está acontecendo, vai perguntar a Deus se é a vontade dele. Pode ser que você seja surpreendido. Amém? Às vezes nós oramos e nós queremos que Deus nos responda de acordo com o que nós queremos e não o que Ele quer. Amém? Às vezes nós oramos errado. Às vezes nós oramos contra alguém. Às vezes alguém nos faz raiva e a gente deseja que aquela pessoa se dê mal. Queridos, nós não precisamos desejar mal a ninguém. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que um homem plantar, certamente é com certeza. Ele vai colher. Então, para que fulano já vai colher? Aí eu vou ainda orar contra. Afinal, eu sou filha de Deus ou de Satanás? Afinal, eu sou serva do Deus vivo ou do diabo? Quem está me entendendo? Então, queridos, nós estamos nessa terra para desfazer as obras do diabo e não para fazer as obras do diabo. E as obras do diabo é isso mesmo, é desejar um mal, é desejar que alguém que me fez tanta raiva, que chega ali e quebra uma perna. Está repreendido, diga, está repreendido. Que os olhos dele sejam iluminados, que ele prospere. E que ele avance no que Deus tem para ele. E eu vou avançar no que Deus tem para mim. Faz sentido para você? Amém, queridos? Então, não importa, queridos, o que alguém nos fez. Eu sei que alguém nos fez mal. Todo mundo passou por alguma situação ou não? Alguém já passou por alguma coisa bem desconfortável, de que alguém fez mal e lhe prejudicou? Quem? Levanta sua mão, não tenha medo não. Eu estou com a minha mão bem levantada, não levantar ajuda que eu estou segurando o microfone. Então todos nós já passamos por alguma coisa, queridos, que machucou, que travou nossa caminhada, que atrasou nossa caminhada, que atrasou às vezes até a vontade de Deus para a nossa vida. E a gente fica com aquele ressentimento dentro da gente. É ou não é? Seja claro, diga é. Não adianta a gente mentir não, queridos. Deus está vendo nosso coração, Ele sabe. Se Deus mandou falar isso é porque Deus sabe. Eu tinha outra ministração preparada e estava tudo bem certinho. Deus disse, é essa aqui. Eu disse, está certo. Passei a tarde estudando. Está tudo bem, Ele não pode mudar? Pode. Se quando eu orasse, Ele mandasse falar sobre outra coisa, eu ia falar sobre outra coisa. Porque eu tenho uma pasta de um monte de sermões. Se Ele quisesse mudar, Ele sabe todos os que tem. Mas Deus quer alcançar a sua vida hoje. Deus quer te alcançar em um culto de celebração falando sobre oração. Amém, queridos? Diga eu sou filho e filha de Deus. Eu sou um instrumento nas mãos do meu Criador. Diga, o meu dono é Deus. Aleluia? Amém, queridos? Então, o meu dono, o seu dono é Deus.
Se não for, faça ele hoje o seu dono. Se não for, se você se afastou do caminho, eu não sei como está a sua vida. Deus sabe mais do que eu, graças a Deus. Diga glória a Deus. Que eu não quero nem saber da sua vida. Estou brincando, amém? Se você quiser contar, fica à vontade. Mas Deus sabe mais do que eu e de qualquer pessoa. Amém? Deus sabe como te alcançar. Se você hoje precisa confessar Jesus, fazer sua confissão de votos, sua renovação de votos com o Senhor, faça. Sai daqui de todo jeito não, amém? Você recebe? Queridos, a gente está nos últimos dias. A gente está como vivendo como um cronômetro. A cada dia está diminuindo os dias da igreja nessa terra. E nós não podemos brincar de ser crentes. Mesmo a carne querendo reinar, mesmo o diabo querendo nos afastar, mesmo o diabo querendo nos tirar da vontade de Deus, mesmo o diabo fazendo todas as caretas, que ele é um papangu mesmo. Nós precisamos nos firmar cada dia mais. Amém? É rindo ou chorando, é ir fazendo. Ou rindo ou chorando, eu vou fazer assim mesmo. Amém? Eu não preciso sentir para fazer, não é assim? Jeremias 29, vamos para lá um pouquinho. Vamos retornar. Jeremias 29, 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes, de todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar, ou farei mudar a vossa sorte. Quem tem essa versão? Farei mudar a vossa sorte. Então, queridos, às vezes nossa vida pode estar de cabeça para baixo, não tem problema nenhum. E às vezes a gente está querendo arrumar a nossa vida todinha, porque a gente é bem inteligente, entenderam? Vocês estão me entendendo? A gente é bem inteligente, eu quero arrumar a minha vida todinha para eu voltar para o Senhor, para eu fazer a vontade dEle. E eu não estou aqui te dizendo, te afirmando, venha de todo jeito, faça a vontade de Deus, todo destrambelhado. Não é isso, não. Amém? Eu estou dizendo, queridos, que você nunca vai ter uma vontade, uma vida perfeita se não for na vontade de Deus. Eu quero te afirmar, com toda certeza, que quem muda as tuas limitações, quem te fortalece, quem arruma a tua vida, é você com a ajuda daquele que tudo pode. Sozinho, sem mim, nada podeis fazer, ele diz. Sem mim nada podeis fazer. Nada, o que é nada? Diga nada. Nada. Nada eu posso fazer sem o Senhor. Nada eu posso fazer sem a orientação do nosso Pai. Nada, queridos, porque quando a gente faz, a gente quebra a cara. Ou não? Ninguém nunca quebrou a cara nessa igreja. Está todo mundo perfeito. Oh, glória! Quem aqui já fez alguma coisa e deu errado? Levante sua mão. Pode ficar à vontade, tenha medo não. Deus não está aqui para te julgar. Eu não estou aqui para te expor nem para te julgar. Eu estou aqui para te dizer que não importa. Diga, não importa. Deus é maior. Amém? Dê um glória a Deus aí para se alegrar. Não importa, queridos. Não importa o que nós fizemos de errado no nosso passado. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tem que passar. Tudo se fez nova. Mas eu estou com a mesma roupa, o mesmo cabelo, o mesmo físico. Queridos, é no espiritual. As coisas por dentro de nós é que são mudadas. E Deus vai transformando tudo ao redor. Se Ele precisar da nossa ajuda, Ele vai ter a nossa ajuda, porque nós estamos com Ele. Embora Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele não precisa de nossa ajuda algumas vezes. Amém? Bom seria se a gente não tentasse ajudar a Deus quando Ele não precisa da nossa ajuda. Amém? Bom
seria se a gente saísse da frente de Deus e dissesse: pode agir, Senhor, eu já fiz demais aqui, olha, estou cansada. Eu já tentei arrumar tanto esse negócio, toma. Quando a gente deveria fazer: Pai, como é que eu devo fazer isso aqui? A gente vai fazendo, aí se cansa. E Deus lá, bem quietinho, todo com plano. Eu fico imaginando Deus, não tem aqueles planos aí? Quem gosta de plano, aqueles planos aí? De você organizar, de você falar a sua rotina, como vai ser, seu planejamento. Quem faz isso? Aí Deus tem um plano espiritual, amém? Fico olhando, eu fico pensando assim, fico imaginando que a minha mente ela é muito bem frutífera e bem fértil mesmo. Ela imagina muito. Fico imaginando Deus com aquele plano. Cansou? Foi? Pronto, agora eu vou agir. Toma meu plano, prontinho. Até que fim. Se Deus dissesse isso, né? Se a gente ouvisse ele dizer, é como se ele dissesse: até que fim. Agora eu posso agir, sai da frente. Queridos, não adianta a gente querer saber mais do que Deus. Não adianta a gente orar o que Deus não quer que a gente ore. Não adianta a gente desejar o que Deus não quer para a nossa vida. Amém, queridos? Não adianta. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Como Ele sabe, Aleluia. Vai lá para João 16. Obrigada, Jesus. João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra, ou seja, completa. Como assim eu nada pedi, Senhor? Como assim eu vivo pedindo? Quem vive pedindo aqui? Eu vivo pedindo. Todo dia eu peço a Deus as coisas. Ou não, você não é assim? Ou você deixa a vida te levar, a vida leva eu? Não deixa, não. A sua vida deve estar alinhada com o propósito que Deus tem. Amém? Então, às vezes, nós nos deparamos com um versículo como esse, e a gente, às vezes, pode entrar em parafuso. Eu não estou entendendo, Senhor. Como assim onde não pedi? Pedi e recebereis. Amém? Pedi e recebereis. Aleluia. Vamos no 26. Naquele dia pedireis em meu nome. E não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e credes que saí de Deus. Isso é Jesus falando, amém? Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então, queridos, Jesus, Ele veio porque nós necessitávamos. E Ele voltou porque nós necessitamos estar lá com Ele. Mas Ele não nos deixou órfãos. Amém? Ele não nos deixou sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Coloca a mão assim dentro de você e diga: eu tenho o Rei habitando dentro de mim. O Espírito Santo está com você todos os dias. Amém, queridos? Nós não estamos só. Jesus foi e Ele deixou o Espírito Santo. Ele voltou, porque aqui não era o lugar dele. E aqui não é o meu lugar e o seu. Amém? Aqui não é o nosso lugar. Nós temos uma nova terra. Nós temos um novo céu nos aguardando. Diga glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Nós não vamos viver eternamente as coisas que nós vivemos hoje. Amém? Mas para isso eu e você precisamos perseverar. Porque se o diabo faz suas caretas, dá suas rasteiras, e a gente está deixando. E a gente está deixando. Ah, mas é porque com o Senhor. Se eu estou com Deus, isso acontece com Deus. Queridos, eu já tive uma vida sem Deus. E era uma vida pior, era uma vida muito difícil.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele disse, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nós também vamos vencer. Então, a vida aqui na terra não vai ser perfeita, mas com ele existe uma graça. Diga graça. Existe uma graça toda disponível. Amém, queridos? Então, quando você orar, tenha convicção da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Como eu sei a vontade de Deus? Queridos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Gente, mas como assim o Senhor está doendo? Queridos, a gente só vai entender algumas coisas com comunhão com o Senhor e com a sua palavra. Amém? A gente só vai entender as coisas para a nossa vida com esse Deus, com a intimidade com Ele. Por isso que eu e você precisamos desenvolver uma intimidade com esse Pai. Amém? Diga, eu vou crescer. Então, queridos, a oração de petição, a oração da fé, exige fé. Vamos ler agora. Que vai além das circunstâncias, além do que eu estou vendo, além daquilo que eu estou sentindo. Oração que devemos ter convicção da vontade de Deus. A oração feita lá em Marcos 11. Vamos para lá? Marcos 11, 22. Marcos 11, 22 disse: E Jesus respondendo lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Amém? Por isso vos digo que tudo o que pedis, orando, crede que recebeste. Crede que recebeste e ter-lo-eis. Diga, creio e recebo. Amém? Agora, queridos, existem algumas coisas que não faz parte da oração de petição, mas eu vou tocar nesse assunto rapidinho, nem está aqui no sermão. Às vezes nós não estamos recebendo resposta de orações porque nós estamos com mágoa em nosso coração. Porque nós estamos com algum ressentimento em coração. Porque nós estamos falando aquilo que a gente não deve falar às vezes. Ou falando daquela pessoa que a gente não deve estar falando. Ou descumprindo princípios. Aí Deus não vai responder. Porque Deus não faz isso. Deus vai esperar a gente alinhar o nosso coração. E Ele vai responder. Amém? Vamos voltar para o assunto. Amém? Vamos em João 14. (14:13). Vamos ler no 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará obras maiores que estas, porque eu vou para o Pai. Isso era Jesus falando. E tudo quanto pedis em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu o fareis. Eita, fechou aqui, peraí. No 15, se amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que já deu. Amém? Jesus. Então, se amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, às vezes a gente não está guardando os mandamentos do Senhor. Às vezes nós não estamos cumprindo os princípios que Ele tem para a nossa vida. E às vezes o diabo está com a porta aberta, queridos. Porque Deus não pode fazer nada. Quem tem que fazer isso sou eu e você. Quer fechar a porta. A porta, às vezes, é a boca. Recebe? Às vezes eu estou falando o que eu não devo falar. Ou você. Às vezes eu estou crendo com o coração, mas eu estou confessando diferente.
Porque o crer começa aqui dentro, queridos. Se eu creio e não falo, também não vai acontecer nada. O crer não é aqui. Diga, o crer não é mental. O crer é no coração. Para aceitar Jesus, a gente creu com o coração e confessou com a boca. Então, coração e boca, elas estão bem juntas e bem unidas. Até para a resposta de oração, principalmente. Então, o nosso coração ele precisa estar alinhado à vontade de Deus. Então, se eu não estou alinhado à vontade de Deus, não adianta eu estar orando algo que não é da vontade dele. E ele está ali, com aquela paciência, nos mostrando. A Bíblia diz que Deus falou de várias formas, de várias maneiras. E a gente não está entendendo. Às vezes ele está mostrando que aquilo não é bom para a nossa vida. E a gente está ali, teimando, como diz aqui na Paraíba. Teimando, sabe o que é teimar? Todo mundo é da Paraíba aqui? Levanta sua mão quem é da Paraíba. Quem é de fora, levanta sua mão. Quem não é da Paraíba? Olhe. Temos um pastor baiano, o único baiano que trabalha bastante. Não, brincadeira. Todos os baianos são trabalhadores, amém? É mito, é mentira do diabo esse negócio. São preguiçosos não, são trabalhadores que só. Então, queridos, nosso coração ele precisa estar alinhado à vontade de Deus. Deus, ele dá algo. Deus, ele dá esse jarro aqui, a Lúcia. Toma, Lúcia, olha que jarro bonito. Segura, Lúcia. Aí o Lúcia faz, oxe, esse negócio marrom, eu queria, diz aí a outra cor que tu queria. Queria rosa. Mas eu estou te dando marrom, não tinha não rosa. Eu vi essa Lúcia, tu me perdoe. É só um exemplo, amém? Deus dá uma coisa, eu quero outra. Aí eu vou e saio da vontade de Deus, aí eu quero que Deus me escute e me responda. Porque eu mando em Deus, não é não. Queridos, Deus tem uma vontade. Diga, Deus tem uma vontade. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E a gente precisa renovar a nossa mente. A gente não vai ler esse versículo porque senão vou sair muito do assunto e não vai dar tempo para voltar. Mas, queridos, nós precisamos renovar a nossa mente com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A palavra dele vai estar te conduzindo. Dia após dia. É a vontade de Deus que eu me dê bem na vida? Diga sim. É a vontade de Deus que eu tenha a resposta de oração? Sim. É a vontade de Deus que eu prospere? Sim. É a vontade de Deus que eu viva, que eu durma bem, que eu tenha saúde? Diga sim. Aí eu fico ansiosa, que todo mundo fica. Quem é que não fica ansioso nessa terra? Não minta para si mesmo, não. A gente fica. Mas a Bíblia diz, não andeis ansiosa por coisa alguma. Em tudo, entregai. Em tudo, entregai. Tudo, entregai. Aí a gente diz, não, Senhor, isso aqui eu cuido, tá certo? É o meu precioso. Eu cuido, isso aqui pode deixar que eu sei cuidar. Amém, queridos? Será que Deus não sabe mais do que eu e você? Queridos, essa igreja... Todo dia a gente diz, Pai, cuida. Cuida disso, cuida daquilo. Faz isso, faz aquilo. Todo dia. Tem alguma coisa que eu posso fazer, Senhor? Pronto, eu vou fazer. Amém, glória a Deus. Estou aqui para colaborar. Mas aquele que não está no nosso alcance, é Ele que vai fazer. E eu e você precisamos confiar. Diga, confiar. Quem tem filho aqui? Levante sua mão. Quando você fala algo para o seu filho e o seu filho não confia naquilo que você disse, como é que você fica? Triste, frustrado, arrasado. Eu ficaria arrasada. Na nossa linguagem feminina, né? Arrasada. Menina, eu estou te dizendo que eu vou fazer isso. Não acredito não, mamãe. Eu já tinha... Pega a varinha. Menina, eu estou te dizendo, eu vou fazer, confia. Abençoado de Jesus, ô glória. Não é assim? Mas eu quero. Quem aqui já ter filho pequeno já sabe disso, né? Dia das crianças. Eu quero um... Como é aquela pista bem cara que tem? Da Hot Wheels. Mas tem outra mais cara, não tem? Uma bem longa. Não sei o que, meu Deus, agora esqueci. As pistas bem caras do menino. Aí a gente diz, calma, o dia das crianças vai chegar. Chega o dia das crianças, a gente diz, eita, nem deu para comprar no dia das crianças. Mas no Natal,
Misericórdia, a maior chorou, não. É ou não é? O menino fica feliz, tá certo, sim, senhora. Mas, queridos, Deus, aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre. No tempo que Ele prometeu cumprir. Ele não é limitado. Eu e você, nós somos limitados. A gente adia, não é assim? Oh, não pode não, no dia das crianças, mas o Natal também pertinho, 3 meses. Agora espere 3 meses. O menino esperar 3 meses, espere, menino, espere. Aí, às vezes, a gente até comprou outra coisa parecida. Quem é que já comprou um negócio parecido? Eu já. Radassa queria uma bebê reborn, né? Aí eu disse, misericórdia, quando foi lá o preço da bebê reborn, eu disse, mulher, ela era pequena, mulher, vamos fazer assim. Filha, olha essa bebê, o nome dessa bebê é Real. Não é reborn, tem só o R. É Real, bem real. Olha como ela é linda. Você aceita, mamãe pode comprar essa? Você quer, filha? Ela, mamãe é linda. Aí já botou logo o nome na bebê. Graças a Deus. Fizemos um acordo, deu certo. A gente substitui as coisas. Não é assim? Não é pecado não a gente fazer aquilo que a gente pode pelos filhos, não. Mas Deus, Ele pode ir além daquilo que eu e você podemos. Ele é poderoso. Ele não nos frustra. Amém? Deus não faz uma substituição de coisas. Ele faz o que Ele quer no tempo que Ele já estabeleceu. E se eu e você substituímos as coisas, tiramos as coisas do lugar, a gente está naquele lugar ajudando Deus. Aí Ele é impedido de agir, porque a gente está sempre agindo, está sempre fazendo. No lugar dEle. Amém, queridos? Não faça isso. Diga, não vou fazer isso. Vamos lá. Vamos agora para a nossa posição diante de Deus. Diga, eu sou filho. Vai para Hebreus 10. (19 ao 22). Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Queridos, esse novo caminho, nós já estamos nele. Amém? Você já está nesse caminho? Aleluia. Espera aí que eu tirei a Bíblia aqui sem querer. Foi pior. Eu achando que era melhor a do celular. Já chego, viu? Cheguei. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, diga verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa fé, porque Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel. Amém? Então, queridos, nós hoje temos esse livre acesso. O véu, ele foi rasgado do alto a baixo. Eu acho interessante que a Bíblia diz que o véu foi rasgado mesmo, de alto a baixo. Ele não foi assim, pouquinho, devagarzinho, Jesus assim com medo. Não, peraí, eu não sei o que eu estou fazendo. Não, ele foi rasgado. Sabe uma cortina? Olha aqui para essa parede. Imagina essa parede aqui, bem no meio aqui, ó, ela aberta para você passar. Sem impedimento para você rodear. Nós não precisamos rodear para falar com Deus. Nós não precisamos procurar onde Deus está. Ele está dentro de nós. Nós não precisamos rodear, a não ser que nós estejamos pecando. Aí a gente fica sem ousadia. A não ser que eu e você estejamos fazendo algo de errado. Aí eu vou te dizendo, se condene não, conserte sua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia? Conserte, se arrependa.
O que é um erro para Deus? Diga nada. Se todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades foi lá cravada na cruz do Calvário. Jesus estava lá, queridos, Jesus estava lá porque ele queria não. Jesus estava lá e disse, pronto, eu vim aqui morrer pela humanidade. Ai, que glória. Era não. Porque antes de Jesus morrer, ele disse, Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Mas contudo seja feita tua vontade. Essa foi uma oração de entrega, de consagração. Ele teve vontade de desistir, mas ele não desistiu, graças a Deus. Então hoje nós temos esse livre acesso. Nós podemos falar com ele todos os momentos, sem medo de ser feliz. Amém? Quer dizer, eu digo a Deus o que me chateia, o que não me chateia, o que eu estou gostando, o que não estou gostando. E ele está tudo bem, está me ouvindo bem direitinho. Eu desenvolvi uma intimidade com Deus. Eu não fui criada com o meu pai e eu conheci esse pai. Amém? Eu até indiquei esse livro aqui já, e eu indico novamente a você, Conhecendo o Pai. A gente tem ali. Ele esgota fácil. Que ele esgote hoje novamente. Vá lá e compre. Conhecendo o Pai. Você precisa conhecer seu pai. É um livreto fininho que custa apenas R$19,90, se eu não me engano. Vai lá no Verbo Shop para você conferir. Amém? Mas que livro maravilhoso. Se alguém puder trazer para mim, Maiara, por gentileza, Conhecendo o Pai, tu traz para mim. Então, queridos, eu desenvolvi uma intimidade com Deus, porque eu não tive um pai presente. E eu precisei saber que eu tinha um pai que me ouvia. E que ele eu não estava vendo, mas que ele estava comigo. Então, desenvolva uma vida com ele, através de oração. Amém? Qual é a nossa posição? Obrigada. Vai lá para 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vós que em outro tempo, diga em outro tempo, não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E foi através desse sangue, desse vivo caminho que nos foi proposto, através de Jesus. Então Jesus é a nossa resposta para todas as nossas perguntas. Todas as respostas vão estar na Bíblia. Todas as respostas, queridos. E nós precisamos conhecer a palavra, conhecer esse Deus, conhecer esse Pai. Esse livro aqui, ó, Conhecendo o Pai. Amém? Olha só, é um bebê com a mãozinha e Deus pegando na mãozinha do bebê. É assim que eu e você deve estar, em oração, dependendo dele, crendo que ele vai responder. Amém? Crendo que ele tem a melhor solução para aquilo que nós estamos pedindo e perguntando. Ouse a perguntar: é essa a sua vontade, Pai? Eu estou pedindo e não está acontecendo. O que é que eu estou errando? O que é que eu não estou orando direito? E Deus vai te revelar. Amém? Vamos acelerar que o relógio nunca me espera. Esse relógio é uma bênção na minha vida. Amém? Queridos, vai lá para Apocalipse 1. Vou pular alguns versículos, não vai dar tempo. Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, diga, ele me ama. E em seu sangue nos lavou, diga, me lavou dos meus pecados. Oxi, vamos lá de novo. Diga, aquele que me ama e que em seu sangue me lavou dos meus pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. A Ele a glória e o poder para sempre. Amém. Queridos, e o que é reis? Para reinar, aquele que reina, para reinar na terra, para orar com autoridade contra as obras de Satanás, não contra pessoas,
muito menos contra autoridades constituídas por Deus, nem autoridades orar contra outra autoridade. Amém? Sacerdotes, para estar no meio dos ímpios, como o Deus conosco, o grande Emanuel. É para isso que Ele me chamou e para te chamou. Para estarmos lá no mundo, onde nós estamos, aqui no mundo, e não sermos igual ao mundo. Para reinarmos e glorificarmos o nome desse Deus e Pai. Amém? Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor. É através do nome de Jesus que nós devemos sempre orar. Eu tenho a convicção, tem alguém doente, eu tenho a convicção que Jesus já levou sobre si, lá em Isaías 53, as dores e enfermidades, e não foi algumas. A Bíblia diz que foram as dores e enfermidades, foram todas. Foi a dor de cabeça, foi a unha cravada, foi o câncer, foi o Covid, foi a dengue, o que for. Amém, queridos? Ele levou cada dor. Foi a dos ossos, como é o nome? Agora deu um branco. Osteoporose, as outras que tem. Tem outras, não tem? Dos ossos? Artrite. Artrose, osteoporose. Olha o nome. Que coisa mais estrambólica. Para trás, em nome de Jesus. Amém? Ele levou todas essas dores, todas essas enfermidades, queridos. Eu tenho convicção de que Ele levou. A Bíblia não está dizendo, a Bíblia não é a verdade. Quem crê que a Bíblia é a verdade aqui? Levante sua mão, levante sua Bíblia. Diga: a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela divide juntas e medulas, alma e espírito. E ela é apta para salvar as nossas almas. Amém, queridos? Então eu creio, eu tenho convicção que ela é a verdade. Então eu vou orar com convicção. Então a minha oração da fé, ou a minha oração de petição, ela vai ser eficaz. Agora eu quero abrir um negócio, eu não sei se é a vontade de Deus. Aí primeiro eu preciso entender se é a vontade de Deus. Quando eu tenho convicção que é a vontade de Deus, aí eu vou e avanço. Amém? Você recebe isso? Aleluia. E aí Ele vai nos dando o sucesso que Ele tem para a nossa vida. Deus só tem sucesso, querido. Deus não tem retrocesso. Ele só tem avanço. Amém? 1 Timóteo, vamos para lá. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Aleluia. Será que é Jesus voltando? Não, estou brincando. Vai ser um barulho muito mais estrondoso, viu? Ah, Jesus, se fosse agora. Quem estava pronto se Ele voltasse agora? Vai se aprontando ligeiro, em nome de Jesus. 1 Timóteo 2, 1, diz assim, ó. Ademoesto-te, pois, que antes de tudo, diga antes de tudo, que se façam orações e súplicas, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todo que está investido. Aqui está dizendo, estão em eminência, investido de autoridade, acho que a sua está dizendo, né? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, nós precisamos, antes de tudo, orar pelas nossas autoridades. É a nossa autoridade eclesiástica, é a nossa autoridade do Brasil. Infelizmente, se não foi aquele que você escolheu, está lá, você precisa orar para que eu e você tenham uma vida tranquila. Então, as coisas estão tão assim. Não sei se você percebe que o negócio está assim, meio de cabeça para baixo, não é assim? Está um negócio meio de cabeça para baixo. Ore. Ore por aquela criatura, para Jesus alcançar aquele coração. Ou Jesus, pelo menos, impedir que faça coisas ruins para a igreja e para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos, queridos, às vezes a gente descansou. Eu acho até que a igreja ela largou mão, parece, sabe? A gente precisa estar orando. Porque você sabia, não sei se você sabe, mas eles estão querendo mudar muitas coisas.
E coisas que eles estão querendo mudar são coisas que vão passar mais de 10 anos para revogar. Então, a gente precisa estar orando. Amém? Só um parênteses para isso aí. Ora pelas autoridades. Então, a gente ora pelas autoridades, abençoa a vida das autoridades. Se a sua autoridade, o seu líder, se não é aquilo que você pediu a Deus, eu vou te dizer, é aquilo que Deus sabe que você precisa. Queridos, às vezes, eu já tive muitos pastores na minha vida. E ainda tenho. Todo pastor Verbo da Vida eu considero meu pastor. Amém? Mas hoje eu tenho um pastor que é meu marido, olha. Eita, é dobrado a bênção lá em casa. Olha, é dobrado, viu? Diga, é dobrado. Ele é meu marido e pastor, eu tenho que obedecer ele 2 vezes. Oh, glória a Deus, aleluia. Tenho que obedecer o marido e o pastor. Olha, dê um aleluia, se alegra, eu estou alegre. Aleluia. Então, queridos, que coisa boa. Ter um marido pastor é maravilhoso. Ter um marido pastor. A Luz que fica sorrindo, né? Eita, glória. Vou ver aqui o que é que eu vou resumir, porque ainda tem muita coisa e o relógio já está ali. Vou para a conclusão. Amém, queridos? Vai lá para Mateus 5,19, rapidinho. Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino. Aquele, porém, que o cumprir e ensinar, será chamado grande. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino. A gente não falou lá no começo de princípios? Lembra? Então, queridos, às vezes a gente está fazendo errado, descumprindo princípios, descumprindo mandamentos, e ainda a gente está ensinando a outros. A Bíblia está nos chamando de escribas e fariseus, então a gente não deve ser. Ele nos chamou para sermos. Ele chamou a gente para ser o quê? Filho, queridos. Você foi chamado para ser filho. Você foi predestinado a ser filho. Seja filho em nome de Jesus. Quem aqui é filho de Deus? Eu e você, nós fomos predestinados a sermos filhos. Porque somos filhos, somos servos, por amor a Ele. Amém? Mas nós não fomos chamados para ser servos. Nós somos chamados para ser filhos. E por sermos filhos, nós servimos a Ele, em amor a Ele. Amém? Nós somos servos por amor e não por obrigação. Amém? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É aquilo que a gente declarou agora. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é o nosso guia diário. A palavra de Deus é aquela âncora na minha vida e na sua vida. Ela é o nosso guia. Saiu dela, diga, já era. Não é a vontade de Deus. Então eu não vou orar para alguém morrer. Ah, mas eu orei, alguém morreu. Morreu porque quem morreu? Eu não orei para morrer? Amém? Você está comigo? Eu nunca vou orar para alguém morrer, queridos. Não é a vontade de Deus alguém morrer. Aí se chegou o tempo, eu orei. Aí agora eu vou ficar com a minha fé abalada. Nunca mais eu vou orar por alguém, porque eu orei e fulano morreu. Não, queridos, morreu. É fato, morreu. Mas a vontade de Deus não é que alguém morresse. A vontade de Deus é vida. Quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo. E qual a explicação porque alguém morreu? Aí a gente só vai saber lá no céu, se Deus quiser nos dizer. Amém, queridos? Porque entre Deus e um homem existe uma sala bem fechadinha, que Ele nos entende. E tem coisas que Ele sabe que eu e você é somente com Ele. Amém? Tem negócios que é só com Ele. E Ele me conhece e te conhece bem direitinho. Amém, queridos? Mas lá no fundo a gente sabe o que a gente está errado e o que a gente está certo. Amém? Eu vou abrir em Efésios. Novamente, Efésios 1. A gente concluir. Efésios 1, 5 e 6.
e nos predestinou para sermos filhos, diga aleluia, de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, pelo qual nos fez agradáveis a si, no amado. Ele nos predestinou para sermos filhos, para sermos agradáveis. Então eu e você precisamos ser agradáveis, precisamos refletir essa glória. Ele nos chamou para o louvor da sua glória. Amém? E não existe louvor nenhum a gente orar contra o que Deus tem para a vida de alguém. Não vai adiantar. Você vai estar atraindo para si espíritos enganadores, atormentadores, porque você está orando contra a vontade de Deus na vida de alguém, ao invés de você estar orando para que Deus cumpra a vontade dele na vida de alguém. Amém, queridos? Você recebe? Eu e você, nós não fomos chamados para contribuir com Satanás. Quem atrapalha a vontade de Deus na vida de alguém é o diabo. Eu e você, nós somos cooperadores. Ele nos chama como cooperadores. Amém? Ele nos chama e Ele nos acredita. Acredita que eu e você, nós somos cooperadores. Então, em nome de Jesus, saia daqui hoje entendendo, quando você tiver raiva de alguém, não ore contra alguém. Você recebe? Chore, se rasgue diante de Deus, mas não amaldiçoe ninguém. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém. Às vezes até dá vontade, às vezes alguém até pode estar merecendo, mas eu e você, nós não somos filhos de Satanás para amaldiçoar ninguém. Fica de pé. Nós fomos chamados para abençoar. Ele acredita que eu e você sejamos abençoados. Ele disse lá em Gênesis: "Se tu uma bênção." Diga para seu irmão, olha aí para ele, diga: "Se tu uma bênção." Se tu uma bênção, tu já é uma bênção. Amém, queridos? Seja uma bênção. E eu queria indicar esse livro para você. Essa semana eu vendi um dele. A gente tá com ele esgotado ali, mas eu posso pedir para você. Esse é meu. Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Fala sobre o que está acontecendo nos últimos dias, dentro das igrejas e em todos os lugares. E você precisa ler esse livro para que você não seja usado por Satanás, não seja enganado por ele. Amém, queridos? Espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Existem doutrinas de demônios dentro das igrejas e não é o que Deus tem. Amém? Então, uma das coisas é orar contra alguém. Isso é uma doutrina do demônio, não é a vontade de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque nós recebemos a sua palavra, Pai. Nós somos cheios da sua palavra e que cada um de nós sairamos daqui hoje, Pai, nesta noite, convictos do que é a sua vontade, daquilo que você nos chamou para estarmos íntimos a Ti, entendendo, Pai, a Tua vontade, para que as nossas orações e petições sejam respondidas. Pai, obrigado porque nós somos cooperadores do Senhor. Nós somos lavoura sua. Nós somos um edifício bem ajustado contigo, Pai. É para isso que o Senhor nos chamou, para contribuirmos com a sua vontade na terra, para facilitarmos a vinda de Jesus, para alcançarmos as pessoas, para alcançarmos o perdido, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, Pai. É que nós fomos chamados filhos seus, agradáveis, fazendo sua vontade e glorificando o nome de Jesus. E quando nós oramos a sua perfeita vontade, e quando nós respondemos à sua vontade, e quando nós contribuímos com a sua vontade nesta terra, nós estamos sendo para o louvor da sua glória. Esclarece para os teus filhos, Pai, a sua vontade, que eles frutifiquem neste lugar, que
eles frutifiquem na sua verdade. A sua palavra é a verdade. Muito obrigada, Paizinho. Muito obrigada em nome de Jesus. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Aleluia.